Então vamos começar. Momentos de alegria, lição 20, o aguilhão. Momentos de alegria. Lição 20, título O Aguilhão. Acusam-te indevidamente por ações que não praticastes. Dificultam-te o acesso ao que aspiras, não disfarçando a animosidade gratuita contra ti. Exigem-te um comportamento que não logram manter. Imponham-te atitudes que te afligem. Carreiam em tua direção problemas, dificuldades que te esfalfam. Em toda parte sofres pressão constritora. Onde te encontres, surgem as provações. Recendo não te darem tréguas. Tens os nervos à flor da pele. Estás a ponto de explodir. Espera um pouco mais. Ora e acalma-te. Silencia, mantendo-te a confiança. Quando as perseguições vêm de todos os lados, o socorro chega de cima. Quando a perseguição vem de todos os lados, o socorro chega de cima. Acoimado pelo desespero e perseguido sem descanso, não estás ignorado pelo amor. Olha, então, isso daí vem trazer para nós o seguinte, que quando o cara está na pior da situação, ainda tem alguma coisa de positiva para poder a pessoa sentir que está sendo socorrido. Porque isso também é quando nós queremos. Se, por exemplo, nós estamos numa situação ruim, eu quero melhorar, mas eu quero querendo. Não é esperar, vamos dizer, que a espiritualidade ou Deus vai fazer. Mas com aquela vontade de prosperar, mentalizando positivo, e através disso vem o socorro, sim. As portas se abrem e as pessoas podem dignificar o seu esforço. O estudo de ontem, eu não sei se vocês prestaram atenção, colocou muito sobre isso. É questão de perspectiva, de visão. Quando você tem uma doutrina religiosa que te diz que você é imortal e você acredita nisso, quando você compreende que você é o co-criador de tudo e que você está vivenciando experiências aqui para se fortalecer, o estudo depois vai falar sobre intuição, sobre inteligência. A inteligência foi semana passada, né? Então, o que é essa inteligência? A gente entender que está aqui para expandir a consciência e não está aqui para se dar bem. Então, a gente se deprime porque a gente entra pelo lado vitimizado, o lado ignorante da vida. A vida é experiência, experiências boas e ruins. É falta de educação. E a gente, mal educado, espera ser levado no colo, né? E não tem levado no colo, tem ganho de experiência, mais nada. As tuas aflições de agora têm sua gênese no teu pretérito. Então, as suas aflições de agora têm sua vida no teu pretérito, no teu passado. Ninguém é amado ou detestado sem motivo. Certamente, revidar e perseguir, odiar, afligir, são expressões do primitivismo espiritual que desaparecerá oportunamente, mas que ainda permanece no mundo. Aqueles a quem infelicitastes não têm o direito de tornar-se verdugo para ti agora. Todavia, preferem sê-lo, o que os faz mais desditosos. A vida dispõe de mecanismos reeducativos para os seus defraudadores e pervertidos. Os homens, porém, preferem
a enganosa justiça com as próprias mãos, ignorando aquilo a que se propõe fazer pela triste limitação em que se encontra retido. Quer dizer, é a não aceitação que faz você chegar a esse ponto deprimente, né? Incapazes de ser justo, tornam-se perversos. Impossibilitados de serem corretos, submetem os outros com impiedade. Frios no sentimento do amor, que lhe és escasso, agem com indiferença ou maldade. Também eles estão enganados e não passarão pelo mundo sem sofrer a própria imprevidência e pusilanimidade. Dessa forma, não recalcitres contra o aguilhão, que é a dor benfazeja. O que hoje parece impossível, amanhã está realizado. O desafio de agora é tarefa concluída no futuro. Há dois mecanismos eficazes para o progresso: o amor, que sabe, e a dor, que impulsiona. Mediante o amor que se ilumina de conhecimentos libertadores, o espírito cresce para Deus. Quando este recurso demora de aparecer ou é deixado à margem, a dor se aninha no homem e, mesmo recalcitrando a sua presença, ela o domina, reeduca-o e eleva-o. E ela finaliza assim: recebe o teu aguilhão na carne da alma e avança, tornando-o menos afligente em fase da resignação e do bem que dele decorre. E assim seja. E acabou o livrinho. Vamos lá, fazer a prece inicial, por favor. Agora? Agora. Na hora. Deus, força infinita, força criadora do universo, aqui estamos nós, mais um dia, mais uma oportunidade, abraçando essa oportunidade para a melhora das nossas qualidades interior. E assim nós elevamos o nosso pensamento para essa limpeza que vem do alto, a limpeza psíquica, para o ambiente e para nós também. Damos os braços ombro a ombro. Sabemos que pelo estudo, do raciocínio e até da luta mesmo contra os maus hábitos criados pelas nossas imperfeições, nós aqui estamos nos adequando ao mundo moderno, à roupagem nova. Nós estamos aqui à procura de escamar todo o lixo da nossa mente, todo o lixo espiritual. E através disso, nós vamos adquirindo os degraus, vamos subindo e contemplando. Então, em nome da boa espiritualização de cada um de nós, que nós agora colocamos tudo como se fosse fazer uma mistura, mas não se mistura, mas apenas engrossa mais, aumenta mais o padrão de energia positiva. Daí, cada um recebendo tudo aquilo quanto vem almejando. Mas por quê? Existe essa vontade, existe esse querer, e nós podemos, pois nós somos filhos da criação infinita. E se somos dessa criação infinita, temos muito que aprender, temos muito tempo, que é um tempo que não tem limite. Então aqui estamos mais uma vez, agradecendo a companhia desses irmãos invisíveis, mas espíritos que querem também proporcionar a nós essa alegria, querem compartilhar, e nós aqui estamos. Com as bênçãos muito fortes que nós podemos fazer isso para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os enfermos, mas isso partindo de nós para eles. E um aprendizado
formado pelo maioral. Então, nós agradecemos e é mais uma semana, a partir de hoje, que nós estamos abrilhantando a nossa caminhada, os nossos estudos. Que a paz divina esteja na mente de cada um e que nós possamos cada vez mais ter essa força irradiada pelo astral superior e nós fazemos bom uso dela. Que a paz divina possa estar com todos nós. Assim seja, que legal. Ele hoje está de parabéns, pô, Então, continuando o estudo da semana passada, né, eu trouxe o mesmo livro, Animais, Nossos Irmãos. Vamos falar sobre a intuição. Na mesma pergunta, né, no mesmo título, aliás, deixa eu ver aqui qual é o título. Os animais e o espiritismo. Então, deixa eu dar uma leitura introdutória aqui para depois entrar na intuição. Deixa eu ver aqui. Considerando que espíritos iluminados, particularmente o espírito de verdade, sustentaram Kardec na codificação da doutrina espírita, podemos imaginar que ele foi o mestre de obras designado para construir o alicerce firme e completo sobre e a partir do qual incessantemente se erguia uma obra moral, o espiritismo. Uma obra Moral, o espiritismo. Essa obra, desde o seu início, teve o caráter de abrigo universal a todos os homens de boa vontade, não comportando quaisquer estratos filosóficos, morais ou religiosos, seus andares seriam ocupados a partir do térreo, proporcionalmente na razão direta da evolução espiritual dos inquilinos. Por exemplo, a respeito à natureza, flora e fauna, constitui aval para residir em andares intermediários. Então, agora vamos partir para a intuição. A gente falou sobre a inteligência semana passada, e agora vamos para a intuição. Ah, está aqui. Intuição não, instinto. Os instintos, todos os possuímos. Homens e animais agem através das ações executadas sem mentalização, sem aprendizagem. Notável que cada espécie animal tem instintos específicos. Aves construindo ninhos, urso hibernando. Aí ele põe aqui entre parênteses, vida orgânica reduzindo ao metabolismo de pouco mais de 1%. Tartarugas, no caso, seriam os ursos. E outros, hein? Não, ele vai botar uma opção aqui. Tartarugas, já ao nascer, buscando avidamente ambientes aquáticos. Felinos, colocando-se contra o vento na caça. Gatos, encobrindo com terra seus dejeitos. Cães, enterrando ossos. Abelhas, formando a maravilha das colmeias. Aranhas, tecendo suas inigualáveis teias, e etc. É interessante você ver aquela introdução ali, para a gente entender, né, a necessidade desse processo. Por que você passou por lá para estar aqui? Tais propriedades instintivas, individualizadas por espécie animal, vêm se repetindo ao longo de milhões e milhões de anos, levando alguns naturalistas ou mesmo alguns filósofos a crer na perpetuidade da vida animal sem evolução. Olha, eu gostaria de dar uma palavrinha sobre esse assunto aí. Nós, a semana passada, mas está valendo para hoje, é claro, nós conversamos sobre isso aí. Vamos reparar que a abelha, a aranha, etc e tal, eles têm aquela faculdade de construir. Mas isso, se vamos notar bem, desde a era primitiva, que acontece, não há uma mudança assim de progresso. Então cai naquela malha que falou,
que o animal ele produz, mas é sempre aquilo mesmo, não é igual ao ser humano, que tem o poder da inteligência, né? De inventar, fazer. Então, nós, vamos dizer assim, não podemos esperar desses, aracnídeos, né? Nós não podemos esperar deles nenhuma surpresa, nenhum avanço, né? A curto prazo, né? Hã? A curto prazo. Não, eu até digo, E a longo prazo? não, eu digo fisicamente, né? Porque, Fisicamente, porque não, ali são sedimentos, isso aí são sedimentos inteligíveis que aquela monada, que é o princípio espiritual, vai criando, são sedimentos. E aí você vai passando de etapas em etapas, sedimentando mais situações instintivas dentro de você para fechar o pacote com a inteligência que o homem vem trazendo, né? Você analisa em relação ao tempo, né? Quanto é o tempo, né? Olha só, ele está falando aí milhões e milhões de anos. Estágio ali naquele, sabe? Naquele treinamento, vamos colocar assim, né? E tem um livro, eu li tanto livro para chegar, para ver se esse aqui era o melhorzinho, em cima dessa pergunta, dizendo o que é esse instinto. O instinto é uma inteligência não tão apurada, mas é uma inteligência. Aí vamos continuar. Viu, ele tá aí, tem a ver com o que você colocou aí. Não deixa de ser, né? Uma forma, um planejamento para ele. Planejamento acho que é forte demais. Eu não sei, eu acho que deve estar, isso deve ser na pergunta dos espíritos que está isso aí. Não Agora, sei. o que leva os mais mamíferos da Terra, isso aí, mais até do que o instinto, né? Eles voltarem para morrer onde nasceram, o elefante e a baleia. Aí, sempre voltam, essa daí, isso aí, se a verdade já foi provada, eles sempre voltam para morrer aonde eles nascem. Quanto a baleia, o curso da baleia, do elefante, todos eles andariam andante. O elefante principalmente. E a baleia também, os dois maiores da Terra. Está comprovado todos os dois, eles voltam para morrer onde eles nasceram, onde eles nascem. mas desde que morem ali mesmo, no mesmo continente e tal, se exportarem para outro lugar, não tem como voltar. E aí, quer dizer, isso aí é uma coisa, é o instinto. Mas aí que tá, ele está querendo dizer... Mas é uma coisa muito mais apurada, né, cara? Uma coisa muito mais... Não, eu acho que... Dá a impressão que ele sabe, né? Apurado eu não digo, nostálgico sim, né? Apurado, mas qual é? O buraco tá quentinho ali esperando ele? Pô, não tem finalidade assim plausível. Morreu de jeito, o que importa é o espírito, não é a carne que está ali. Foi bom enquanto durou, como diz o Vitor lá, né? Foi bom enquanto durou. As pessoas, vamos dizer assim, que estão fora do nosso sistema espiritual, devem de pensar assim, poxa, vim aqui preocupado com coisas de Jesus, com coisas celestiais, está falando em animal, mas não está entendendo que esses animais, esses insetos também, fazem parte do progresso, vamos dizer assim, do terra a terra, fazem parte desse progresso. E o espírito, ele tem por obrigação, tem pelo dever de reconhecer e saber de cabo a rabo, porque ninguém pode ir ao superior se não tiver esse planejamento, esse conhecimento, porque não tem aonde se basear. E o elemento que diz assim, estou pronto espiritualmente, ele já tem séculos e mais séculos, talvez até milhares de anos, nessa peleja espiritual, nessa lapidação, e os conhecimentos vêm chegando para nós. Aí vamos em frente. Mas esse estudo não é para leigo. Isso aqui é uma continuidade isso é uma continuidade do Livro dos Espíritos. Quem chegou a essa pergunta é porque leu as outras, e vem uma fortalecendo a próxima. Então, quer dizer, o leigo que pega a pergunta e por si só faz esse questionamento, é um idiota, né, mano? Tais propriedade instintiva, individualizada por espécie animal, vem se repetindo ao longo de milhões e milhões de anos, levando alguns naturalistas ou mesmo alguns filósofos a crer na perpetualidade da vida animal sem evolução.
Não é o caso. Todos os seres foram criados por Deus e é da lei natural do progresso que todos, sem exceção, evoluam. A nós é que ainda não é dado conhecer todos os mecanismos da evolução. Tá? Muito Ah. certo. Entendeu essa parte? Ah, não, ele falou agora, muito certo. Então, a nós que ainda não é dado conhecer todos os mecanismos da evolução, tal como o Criador a engendrou. Então, ficou claro, né, Erlei? Isso daí é o aprendizado, né? E o aprendizado não tem fim, ele é infinito. Não faltam admoestações dos instrutores espirituais nesse sentido. Muitas, mas muitas mesmo são as coisas de Deus que o homem terreno desconhece. Gabriel Delany, engenheiro francês e notório pesquisador espírita, já asseverava isso no século passado. A ascendência animal do homem impõe-se com evidência luminosa a todo pensador imparcial. Somos, evidentemente, o último ramo aflorado da grande árvore da vida, e resumimos, acumulando-os, todos os caracteres físicos, intelectuais e morais, assinalados isoladamente em cada um dos indivíduos que perfazem a série dos seres. Ele finaliza, que se considerem os animais como existindo de maneira invariável desde a origem das idades, ou que os acreditemos derivados um dos outros. Menos certo não é que os espécimes de nossa época se ligam entre si de modo tão íntimo que podemos passar do homem à célula mais simples sem encontrarmos soluções de continuidade. Que assim seja. Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 9. Dos Três Reinos. A pergunta de hoje é 593. Pergunta. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Poder-se-á se dizer Entendeu, que os animais só obram por instinto? Entendeu? Trabalham por instinto ou vivem por instinto. Obram por instinto. Mas isso aí acontece conosco. Peraí, gente, vamos lá. Nessa parte. Porque Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vejo que muitos obram denotando acentuada vontade e que têm inteligência, porém limitada. Aí ele coloca uma subleitura aqui, ó. Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios que satisfazem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Sexo, por exemplo. Nada, porém, criam, nem melhor alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor, nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria separada dos de sua espécie não deixa, por isso, de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus,
com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. Nenhum ensino, isso aí. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento. Desculpa. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento. Ué. Ele errou aqui, cara. Teria educação. Desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites. E devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí o progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Aí agora sim, algum comentário antes da leitura, se quiser falar. O que você falou da teia de aranha e do João de Barro. É a parte que, mesmo sem saber, sem ser ensinado, ele vai fazer porque já está na natureza dele, já está no instinto dele. A teia de aranha que ela constrói, a aranha vem do ovo. A mãe não ensina para o filhote a fazer a teia de aranha, a mesma coisa com o João de Barro. Tá entendendo? Ele vai dar o jeito dele lá por conta dele, tá entendendo? Já tem instinto, Tem uma parábola do, não sei se é do Esopo, qual é o livro? Ah, não, nesse. Do Esopo. Aqui um rapaz conversando com outro. Com a inteligência, a gente consegue adestrar o animal a fazer o que eu quero. Aí, no caso ali, era o gato, né? Aí o rapaz questionou, tem certeza disso? A educá-lo da forma que você quer? Você consegue fazer um gato se alimentar na mesa de uma forma educada? Consigo. Então, quanto tempo você demora? Ele 6 meses, você passa aqui que tu vai ver ele comendo ali na mesa com a gente. E 6 meses se passaram, o cara foi lá, ele foi convidado pelo capó, agora pode ir lá que o gato já está. Aí ele foi lá e foram almoçar, e o gato já tinha a cadeirinha dele lá, o gato já subiu na cadeirinha, ficou lá. Ele foi, botou a raçãozinha do gato, o gato foi lá, comeu. O gato fez biquinho para ele passar o guardanapo no biquinho do gato. Aí, terminando ali, ele chegou e falou, viu? O gato não ficou educado? Não está comendo com a gente? Mas só que é o seguinte, peraí, deixa eu terminar a história, pô. O Erlei não deve satisfazer mulher nenhuma. Ele não terminou, ele tá nervoso para a gente não puxar no livro e ele perdeu o momento. Só 2 minutos. Aí ele chegou, aí tirou do bolso um camundongozinho e jogou na mesa. O gato saiu correndo e jogou prato, bandeja, tudo pro chão, correndo atrás do camundongo e foi lá e matou o camundongo que está lá comendo o camundongo. Aí, eu acredito, presta um instante, eu acredito dentro disso daí. Você também vai atrapalhar. Pode ir. Dentro disso aí você tem grupo. Peraí, deixa eu falar também. Eu queria dizer que essas partes que se acontecem com os animais são o carinho também, o amor que se dá. Eu, por exemplo, tive um gato que os outros chamavam de gato chorro. Eu ia para a escola, ele ficava lá, a escola era uma distância como daqui, lá do outro lado da rua. Então, do meu portão dava para ver lá dentro da sala de aula. Quando eu estou lá estudando, aí eu falei, mas que gato bonito que está na janela, porque eu olhei, era o meu gato. Aí o que acontece? Eu falei, mas Mimo, você vai para cá. Quando eu falei Mimo, ele torceu a orelha e veio, passou por cima da carteira do colega, sem verificar nada, veio e ficou em cima da minha carteira.
Aí eu peguei ele, botei no ombro, como era de costume, nós brincávamos assim. Aí eu cheguei para a professora e falei, eu vou levar esse gato em casa, porque eu moro lá naquela casa. Aí eu apontei para a professora, então pode ir rápido. Aí eu falei, mãe, segura o gato de uma maneira tal que eu estou lá, estou estudando, ele está querendo acompanhar. O meu pai chegava, não sei como, ele sabia a hora certa. Saltava do lotação e ele ia ao encontro. Então, quer dizer, é um hábito. E nós vemos aí gato selvagem dentro de casa. Tu chega, bate o pé, o gato já está correndo, coisa e tal. Mas tem aquele que é amigo. Por quê? Porque aprendeu pelo amor. Eu acredito que dentro disso daí você tem subgrupos. Por exemplo, animais selvagens. Você consegue domesticar um leão, um burro, um cachorro, um gato. Animal selvagem, um leão, um tigre, você consegue domesticar. Agora, já tem animais que ele já vem com o instinto dele de destruição de natureza e você não consegue domesticar ele. Um tubarão, um crocodilo, você não consegue domesticar ele. Porque esse instinto dele, da caça, até parte da tua alimentação mesmo, não sei se o instinto principal dele é sua alimentação ou a destruição. Você não consegue domesticar, tu não consegue domesticar. Senão você vinha em aquários de coisa, que a baleia, a oca, você vê os caras domesticando tubarão, você não consegue ver. Eu acho que esse instinto dele, disso, é muito maior do que até a domesticação que você possa dar ele. Então, só se você pegar ele bebê. Vai ser. Cara, que nem um tubarão bebê você não consegue. O ambiente natural dele já Eu é. acho que nem um tubarão bebê, um crocodilo, você consegue domesticar. A gente domestica baleia, jacaré, abre a boca do jacaré. Ontem o cara tava até lá numa Rocos, uma feira, aquela monte de cobra, o cara gritando. Ali você consegue, você pegou pequenininho, você consegue. Agora, eu acho que um tubarão. Não, se você tirar do ambiente dele, não consegue não, do habitat. Eu acredito que alimentando e dando o adestramento correto, acho que qualquer bicho deve... Agora, um tubarão deve ser difícil você entrar no ambiente dele ali e modificar de forma inteligente a conduta dele. Aí, quer dizer, a dificuldade é que vai criar. Então vamos ver o que o Miramês vem falar aqui, que deve dar uma ampliada aí também. Então, capítulo 32, alusivo a essa questão do Livro dos Espíritos, 593, Além do Instinto, é o título. Deixa eu ver quantas páginas, é só essas duas. Em certas ocasiões, o animal mostra que existe alguma coisa em si além do instinto. Parece-nos, e a observação o comprova, que em alguns dos animais o instinto está cedendo lugar para rudimentos da razão, que deve crescer em proporção à sua espécie. Então, é interessante. Ó. Cadê? Parece-nos, e a observação o comprova, que em alguns dos animais o instinto está cedendo lugar para rudimentos da razão, que deve crescer em proporção à sua espécie. No entanto, em tudo isso há um limite traçado pela natureza. Todos sabemos que o animal, por lei do progresso, deve atingir outro reino. Os milhões de anos nos comprova que, se o homem já tem o seu reino, é por ter conquistado a razão e hoje se move pelo raciocínio, na expansão da inteligência. Aí é que está a grandeza, né, do ensinamento da doutrina espírita, te dá essa possibilidade, né? A coisa não acontece milagrosamente, né? É um trabalho de evolução do ser mesmo, dos seres. O animal demonstra fios de vontade em certos aspectos, por estar junto ao homem. É, por assim dizer, uma transferência, ainda que mínima, de talento que somente no ser humano estão mais desenvolvidos. O mineral que dorme tem seu progresso mais, anda de passos lentos que parecem se perder na esteira dos milênios. Se o diamante foi outrora carvão, ele passou por um processo que se chama progresso. Assim é com todas as coisas criadas. Os valores dos anjos estão guardados no seio dos minerais que, pela força de Deus,
busca as planuras da vida. Se o espírito desce à carne, também para intelectualizar a matéria, a sua inteligência não deixa de atingir quem está escondido dentro desta matéria. Os animais domésticos recebem dos homens, por transferência, valores que desconhecem, mas que, no fundo, a própria ciência comprovará. Tudo que foi criado por Deus tem sua história, que deve ser engrandecida pela natureza, como sendo a expressão do Criador, que de nada esquece. Além do sono dos minerais, existe algo que escapa à própria razão, o que, além das sensações dos vegetais, também há segredos que escapam ao entendimento. Assim também poderemos nos referir aos animais e ao próprio homem. Negar essa verdade é negar o divino poder que nos fez e dirige a todos. Por onde passava Jesus, amava os animais, abençoava a natureza, fazia até multiplicar os pães e curava os enfermos. O seu amor cobria as multidões dos pecados, e esse amor atinge a todas as gerações para sempre, por ser ele o governador do planeta desde o princípio do seu existir. A natureza não dá saltos. Esse provérbio é antigo, e se não dá saltos, é justo e racional crer que ela age devagar. E se age devagar, tem de ser, na sutileza da vida, imperceptível, para depois se mostrar como tal. É no animal que principia a vontade, e é por essa vontade que tem início a inteligência. São forças sutis que não se percebem pela razão. Somente a intuição pode mostrar essa realidade. Todo desenvolvimento intelectual, se assim podemos dizer, dos animais, não pode ultrapassar certos limites para não criar distúrbio na própria sociedade. Assim como os armamentos das Forças Armadas não podem ser entregues aos marginais, os animais, com o uso da sua própria força física, já têm o seu limite. A limitação do homem é a razão, e em alguns deles já começa a surgir a intuição. Para eles, a educação aflora para corrigir e dirigir essa força poderosa que vem de Deus e da evolução dos sentimentos humanos. Que assim seja. O Miravês sempre dá um toque poético. Eles são simples e sucintos, hein? Muito simples, muito sucinto, eu posso entender. Muito legal, pô. Posso entender, muito simples. Mas deve ser difícil desenvolver isso aqui, hein? Pô, o cara tem que estudar muito, né, mano? O cara ele colocou uma visão pra gente ali, que é pro cara, que pra ele pode ter sido difícil, mas agora pro cara que tá escutando, que tá lendo, a visão e a percepção é bem tanto todos os níveis. A visão é bem muito claro, muito claro. Tu não tem que contestar isso. Não, e outra coisa, né? Hoje, a gente aqui, humanos, encarnados, temos a inteligência artificial, o que eles não têm lá? Então, assim, o que eu acho interessante disso tudo aí, né? Foram informações que chegaram a gente, tudo na mesma época, né? Você vem Darwin falar da evolução das espécies, aí vem a doutrina espírita trazer o lado, né, esse lado espiritual da situação, a Revolução Francesa modificando a sociedade em si, né? O aspecto social. Quer dizer, cara, a coisa é muito dirigida, ninguém está largado, não. É verdade. Não está amarrado, né? Estão dizendo que uma descoberta que assombrou na época foi o telégrafo. O telégrafo, na época, era uma coisa que para eles era coisa sobrenatural, mano. O telégrafo é tipo o celular, né? Não, é uma maquininha que tu faz toque aqui, lá não sei aonde, tu codifica aquele toque. Mais do que isso que eu falei para você ontem. Vocês têm navio. Tem navio. O que eu estava falando com ele ontem, a minha mulher estava falando que alguém veio visitar a família aqui, mora não sei onde, São Paulo, outro estado.
E a senhora ficou desesperada, uma aflição para ir embora, sentindo mal. Pega um ônibus no meio do caminho e vem a notícia que o filho tinha cometido suicídio. Aí eu, como é que pode? Coisa de Deus que avisou. A física está desenvolvendo um estudo muito importante em relação à física quântica, em relação ao entrelaçamento de elétrons, e se dois elétrons se encontrarem hoje aqui, pela eternidade eles vão ter um contato entre eles. Eu levei por esse lado aí, eu estava falando com o Carlos. Claro que tem todo um lado espiritual da história, mas eu levei mais por esse lado aí, entendeu? Que a gente está na matéria, pô. O que a gente chama de mundo espiritual é matéria. Não é aquilo que, não é uma sexta, uma oitava, uma nona dimensão. Provavelmente lá em nosso lar ainda está na quarta dimensão ainda, né? É, uma coisa um pouquinho melhor do que aqui. Então isso aí, cara, o que é que está trazendo todo esse desenvolvimento que a gente está vendo aí? E aí há essa comunicação mais rápida, à distância, essa mudança que está tendo em relação à tecnologia de celulares e tal. Entrelaçamento de elétrons. Se vocês tiverem oportunidade, dá uma lida só para ver se não tem tudo a ver, é uma coisa fácil de entender. Passei por ele, conheci ele hoje, pela eternidade a gente vai ter um contato. Em algum momento a gente vai. Aconteceu alguma coisa com ele lá na China, aqui eu vou ter aquela sensação. Aquela mediunidade. Aquela mediunidade de você tocar num aparelho, num objeto qualquer, e saber o que se passou no ambiente que esse objeto estava. Eu esqueci o nome dessa mediunidade. Sinergia? Não é sinergia, não. Tem um nome da mediunidade mesmo. Aí, quer dizer, é uma coisa que não dá nem para a gente entender. Como é que eu meto a mão numa garrafa e eu sei o que aconteceu nessa sala aqui há um ano atrás? Aí, quer dizer, são coisas que a gente ainda não tem essa consciência de Então, nós tivemos um amigo, eu e ele, lá no Pedro II, o seu Alvari. Ele era um espírita cético pra caramba. Igual a mim, quando eu sou nem cético. Alvari. Então ele foi, na época que o Dr. Fix estava fazendo cirurgia lá em Alvari, ele foi para a cirurgia. E disse que foram atendendo todo mundo ficou seu Alvari e um outro cidadão lá para o final. Aí o Dr. Fix mandou os dois entrarem na sala, aí mandou o cara sentar, aí meteu o dedo lá, disse que começou a sangrar no dedo mesmo, né? Abriu aquilo ali, e o cara reclamando, não, mas eu não vim aqui para mim, eu vim pela minha irmã, por um parente meu. Aí ele, calma. E ali fez a cirurgia, disse que tirou uma opção de porcaria dentro de dentro, seu olho, cara, eu não acreditava naquilo, não sei de onde surgiu tanta infecção, né? O cara tirou dali. Aí ao término, disse que o doutor Fix falou para ele, não, cara, eu estou fazendo a cirurgia aqui, mas relativo à pessoa que você está pensando, que estava em Santos, a pessoa, a criatura. Aí seu Alvari, agora é minha vez, ele pensando, né? Você não acredita nem adianta, pode ir embora. E seu Alvari era extremamente cético. Então, quer dizer, são coisas que acontecem, cara, mais ou menos parecido com o que o Carlos está falando, o cara tocar o objeto e saber da história daquele objeto, seria mais, assim, como é que eu vou falar? Mais impressionante o Zé Ligó, pô. Zé Ligó fez coisas que ninguém acredita. Aqui em Niterói teve um médium também, né, o Carlos, o Peixotinho. Materialização. Se vocês tiverem a oportunidade... Eu tenho livro que mostra o Peixotinho jogando ectoplasma, criando as coisas. Eu quero falar do centro aqui em Jacarepaguá, o Frei Luiz. Eu tenho assistido algumas falas do presidente atual de lá, entendeu? Dele falando de espíritos que se materializavam assim, brincando. Inclusive o médico lá que é o responsável pelo grupo, ele falou que esse cara era adepto do Hitler, né? E ele veio vivo ainda, né? Encarnado, né? Aqui para Petrópolis. E lá ele iniciou esse trabalho que agora está sendo desenvolvido aqui. Disse que veio uma série de espíritos e pessoas mesmo, né, ligadas a ele, que falaram da história dele. Ele chegou a atuar mesmo ao lado do Hitler, né? Do exército lá, alemão, né? E o cara ali disse que foi convencido a fazer toda uma mudança, né? Toda uma modificação. Foi doutrinado, né? E o cara era um médium excelente. Eu esqueci o nome do espírito, cara. Eu não sei se é o próprio Frei Luiz, é Frei Luiz, né? Que dirige a instituição. Então, quer dizer, são situações que aconteceram, que acontecem, que a gente... não tem como. Você só acredita vendo, né?
Eu sou cético, não sou muito de acreditar em qualquer coisa não, mas... Como já dizia Shakespeare, há mais mistério entre o céu e a terra que possa imaginar a nossa filosofia. O bagulho é doido, como diz na favela. Resumindo. Essa situação de cirurgia espiritual, então, ele aí eu não participando, o Carlos também chegou, né, Carlos? Lá em Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu? Não fui não. Eu fui aqui com ele em Campo Grande, ali perto do shopping agora, Parque Shopping, atrás do Parque Shopping. E ele também disse que aconteciam algumas situações, né? Ali, o pessoal conta muita história ali, mas eu presenciei só coisas que eu fugia de outros centros. Um fanatismo, uma necessidade, sabe? Não da sua reforma íntima, e sim de mostrar que você é um médico que faz e acontece. Aí Cara, eu não procuro macumba, eu procuro explicação, racional. Agora, que isso, vamos fazer, ainda mais quando pede dinheiro que eu não tenho. Vamos fazer aqui, ó, vamos fazer uma coleta aqui para a gente fazer um altar de mármore rosa. Entidade que quer altar de mármore rosa é para quê? É para me esfolar, né? Ele quer tirar meu dinheiro, né? Dá mais rosa, né? Imagina quando deve ser um mármore desse. É igual capítulo. Aí ele vem me trazer para essas macumba aqui, eu tô fora, saí fora. Ainda mais o cara começou, olha só, vocês que fizeram lá, tiraram a chapa, e mostra mesmo que tinha um negócio, traga pra gente. Falei, pra que essa necessidade, mano? Pra que essa necessidade, mano? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Aí as pessoas, autoafirmação, necessidade de autoafirmação. E eu tô ali, eu tô necessitado do meu autoencontro, mano. Não é os outros. Quero saber dos outros, eu quero saber se o cara quebrou a perna e o fulano curou ali de uma forma milagrosa. Não, eu quero saber de mim, mano. Questão moral, ética e moral. E aí? Acrescentar alguma coisa? Vamos partir pro café? Vamos partir pro café porque o Erlei já tá com fome. Trouxe o remédio, Erlei? Aqui na mão. Não, já tomei. Então vamos lá, rapidamente, vamos lá levar o pensamento aqui, esses momentos que nós passamos aqui juntos, né, nesse estudo maravilhoso, né, importantíssimo, e que a gente consiga assimilar bem e praticar. Esse que é o grande objetivo da vida. Tenhamos uma semana aí tranquila, serena, muita produtividade, descanso também, que é importante, né? E que as vibrações que aqui estão sendo, nesse momento, trazidas, que espalhem no mundo afora. Especialmente onde tiver necessidade maior, dentro do mérito de cada um. E assim nós estamos encerrando esse momento da nossa reunião, agradecendo a Deus, dando graças a Deus.
Tchau.